Panorama do mercado com as principais notícias do dia 10 de agosto. Vamos começar, claro, com a projeção da semana, agenda macro e resultados das grandes empresas. Começaremos, portanto, com os dados macroeconômicos mais importantes da semana. O dado mais importante, sem sombra de dúvida, é o CPI nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos na quarta-feira. Uma projeção consenso de headline 3,4% ano contra ano e um core de aproximadamente 2,5% ano contra ano. Lembrando, o core é o núcleo da inflação que exclui alimentos e energia. E aqui é o dado muito importante para ditar os rumos e a análise do comportamento do Federal Reserve. Por quê? Se tivermos uma inflação acima do esperado, essa inflação certamente vai fazer com que o mercado comece a conjecturar um cenário de estagflação, desaceleração econômica com inflação alta. De outro lado, se tivermos um CPI mais ou menos dentro do esperado ou até abaixo, é natural que haja um movimento muito favorável de desaceleração econômica com uma inflação relativamente controlada. Claro que tudo depende do petróleo. Nós tivemos a leitura de junho muito favorável, porque foi o período do cessar-fogo, e agora em julho, você olha a curva pega uma média móvel do petróleo, por exemplo, você percebe que houve um aumento. Então, a expectativa é que haja um aumento da inflação, sem sombra de dúvida, em relação ao mês de junho. Mas a magnitude do aumento que é a grande preocupação, porque se formos para um cenário de estagflação, é um pouco mais preocupante. E isso vai repercutir depois no posicionamento do mercado, que eu já comento. Depois, o segundo dado mais importante é o PPI, a inflação ao produtor nos Estados Unidos, na quinta-feira, 13 de agosto. Interesse agora é acompanhar se petróleo, se o frete e outros pontos que são bastante inflacionários para o produtor, custos intermediários, tarifas, importações, se isso começa a aparecer nos preços, né? Então, isso fica aqui como também mais um ponto grande e até como algo que pode contribuir para uma probabilidade de aumento. Lembrando que na sexta-feira, eu falei na retrospectiva, com o resultado do payroll, a probabilidade de aumento de juros em setembro pelo Federal Reserve caiu bastante, já abaixo de 50%. Depois, na sexta-feira, ainda temos, esse eu vou colocar aqui com o terceiro dado mais importante, a vendas do varejo nos Estados Unidos, consenso próximo de 0,2% mês contra mês. Esse é um teste para ver como é que está o consumidor, né? Então, se o payroll mostra o emprego, o CPI mostra a inflação, as vendas do varejo vão mostrar o consumo. Se temos queda de emprego com o consumo, fica muito mais preocupante do aspecto de crescimento econômico. Então, mais um ponto interessante. Agora, saindo um pouco da América dos Estados Unidos, vamos para a zona do euro, que eu colocaria como quarto ponto mais importante. Temos PIB e emprego na zona do euro, então, dois dados importantes para que nós possamos acompanhar. Engraçado que na Europa nós estamos com os earnings fortes também, a 12,6 mais ou menos acima do que de crescimento acima do esperado, e foi até interessante porque tem o aumento é até maior quando nós colocamos energia, o petróleo. Mas tirando as empresas de exploração de petróleo, foi um aumento de 12,6 até acima o EPS do que o mercado esperava, né? Então, a atividade melhora, earnings fortes, mas a inflação ainda segue elevada e o petróleo caindo um pouco das máximas. Lembrando, o petróleo é um fator de pressão. Uma estimativa mais ou menos que até $85 seja até razoável de administrar, mas se ficar muito acima de 85, começa a haver uma pressão grande sobre os bancos centrais. Eu até gravei um vídeo para o YouTube, vai subir só no domingo. Um vídeo comentando essa inércia dos bancos centrais em relação ao repique inflacionário. Hoje mesmo nós estamos com o petróleo abrindo aí na casa de $84 o barril. Eu estou gravando 7 horas da manhã, então fica aqui esse comentário também sobre o risco do petróleo. Sexto dado ainda, CPI da Índia. Importante também porque é um país emergente, mas com uma população gigantesca e certamente tem tudo para ser uma potência no século, e um país importador de petróleo, então um Brent na casa de 80, 85 vai pressionar a inflação, vai pressionar a moeda, vai pressionar a conta corrente, então tudo isso é um termômetro importante para acompanhar. E no final, a China. A China, nesse final de semana, mostrou novamente que a demanda doméstica está fraca. Um PPI que desacelerou para 3,5, abaixo do esperado, e o CPI mensal caiu 0,1. Então, continuamos com aquela bifurcação, aquela dicotomia na China entre a oferta que é forte e que é voltada para a exportação, e o mercado doméstico muito desaquecido, que não consegue, não sofre estímulos e não consegue, por consequência, também reagir. E a atenção fica, claro, que por uma questão de acompanhar o crédito e a atividade no país, né? Isso é muito importante porque a demanda doméstica, por continuar fraca, faz uma pressão sobre o governo. Será que ele vai intervir? Será que ele vai criar algum estímulo fiscal?
Então, esses são os pontos importantes. Hoje, claro, teremos o tradicional Boletim Focus, vamos olhar mais ou menos a projeção de inflação de 27, 28 e Selic terminal, isso aí é uma grande preocupação. Depois, na terça-feira, o IPCA de julho é um dado importante também para acompanhar e ver como é que o Banco Central brasileiro vai ter espaço ou não para agir, para continuar seu ciclo de afrouxamento monetário, né? Se tivermos uma surpresa altista, claro que poderia haver uma pausa nesse ciclo de afrouxamento. Na terça também sai a ata do Copom. Claramente terça-feira o dia mais importante aqui no Brasil pela combinação de ata mais IPCA. A ata é importante para ler quais são as palavras que são utilizadas pela autoridade monetária e como é que ela está se comunicando com o mercado em relação aos próximos passos. Ainda na quarta-feira, dia 12, temos pesquisa mensal dos serviços de junho e quinta-feira, vendas no varejo de junho. Então, sem sombra de dúvida, o mais importante é a IPCA e a ata do Copom, depois serviços e varejo, né? É um teste completo da função de reação do Copom, sem sombra de dúvida, porque pega inflação, a interpretação detalhada do Banco Central da semana passada, na quarta serviços e na quinta consumo. Então, é bastante importante porque se uma combinação chegar para o Banco Central com IPCA benigno, serviços e varejo fracos, fica uma precificação de novo corte para setembro com uma grande probabilidade. Lembrando que o mercado já precifica 13,75 para o final do ano, para janeiro de 27. Então, é importante, mas perceba que tudo isso que eu estou discutindo não elimina o prêmio fiscal da parte longa da curva. Até publiquei ontem um vídeo no YouTube sobre esse assunto. O grande problema no Brasil ainda é a questão fiscal e isso que joga como um custo de oportunidade de investimento no Brasil. Por isso fica sempre esse ceticismo. Agora, cobertos os dados macro da semana, e claro que você já entendeu a hierarquia, eu tratei na exata ordem de importância esses dados. Então, vamos agora falar um pouco do resultado das empresas. Os resultados serão divulgados. Vou começar com as empresas norte-americanas, porque temos importantes resultados. Temos primeiro a Applied Materials, que na minha opinião é o mais importante, que é uma empresa que faz a parte das máquinas que fabricam semicondutores. Então ela é uma vendedora para todas as foundries, para Intel, para TSMC, enfim, para todas as empresas. Ela tem uma importância vital, porque ela está na base da cadeia. Então, toda a parte de memória também é compradora dela. Enfim, essas empresas todas usam essas máquinas para criar esses semicondutores e depois ela tem uma outra parte que ela cria de suporte de serviços de assistência. Então é uma empresa que orbita muito nesse segmento dos semicondutores e serve de termômetro para ver como é que está a demanda, se realmente ela está conseguindo crescer. A segunda empresa que eu considero mais importante é a CoreWeave. Já tem vídeo meu no canal sobre ela, que eu fiz uma confrontação do modelo de negócio dela com o da Oracle. É uma empresa extremamente alavancada, eu acho um modelo de negócio bastante perigoso, não tenho posição, acho que é uma empresa que aposta numa inovação, mas como é extremamente alavancada, eu acho que o modelo de negócio dela está sempre sob teste, sob desconfiança, então fica aqui a minha ressalva em relação ao nome. De todo modo, ela vinha corrigindo muito, agora nesse repique aqui ela subiu já 50%, natural, né? Porque tínhamos casos de fundos alavancados, pessoas alavancadas de varejo também, caiu muito, de repente subiu 50%. É importante para acompanhar como é que está a demanda. Eu gosto mais de acompanhá-la do que de pensá-la como posição. Não é recomendação de investimento, é apenas a minha visão. Terceira empresa que vai divulgar, Cisco. Cisco é importante, foi uma das grandes empresas da bolha da internet. Importante para acompanhar como é que está a parte de servidores também. Ela tem toda a infraestrutura de data center, né? É importante porque ela é um termômetro. É um termômetro também para essa infraestrutura, pedidos relacionados a switches de Ethernet, margem bruta é importante acompanhar e o guidance, né? Depois temos a SMCI, uma empresa de networking e de optics também, que faz parte desse ecossistema. E no final a Lumentum, que é uma empresa de semicondutores e equipamentos. Eu ainda não coloquei no ranking aqui, mas eu ainda colocaria como resultado importante a Nebius também. Acho bastante interessante acompanhar essa parte de nuvem e infraestrutura de GPUs e computação de inteligência artificial. Então, esses são nomes importantes no ecossistema. Não são aquelas empresas que estão sob os holofotes, tirando a CoreWeave, mas que me dão sinais se nós começamos a ver fragilidades ou se ainda as empresas estão fortes. Aqui no Brasil, já para encaminhar para o final do meu panorama aqui, temos
uma grande quantidade de importantes resultados, viu, e é muito interessante. O mais importante, sem sombra de dúvida, é Banco do Brasil, que vai sair no dia 12 de agosto, quarta-feira, importante para avaliar a qualidade do crédito. Mas também temos BTG Pactual amanhã, na terça-feira. Então, esses 2 nomes financeiros e na sexta não, na quinta, perdão, o Nubank. Então, esse trio financeiro que reportam realidades diferentes, porque são empresas com perfis completamente diferentes, mas dá um panorama muito interessante, uma visão ampla do que está acontecendo na economia brasileira. Lembrando, o Banco do Brasil é muito exposto ao agro, então é importante acompanhar a inadimplência rural, provisões, o crédito, as margens, qualidade da carteira, guidance também, então é sempre importante. O que mais preocupa no Banco do Brasil, com certeza, é a questão da qualidade do crédito. O BTG é uma proxy muito interessante para você acompanhar o crescimento de assets under management e o ROI do banco, então um banco de investimento muito sólido e que cresce muito com grandes fortunas. E o Nubank é o típico caso de crescimento, growth company de América Latina, todo mundo de olho nisso também. Você tem um problema de inadimplência, qualidade do crédito, porque tem um perfil de risco maior em relação à sua base de clientes. E acompanhar como é que está sendo a sua entrada no México, a receita por cliente, os clientes ativos, como é que está também o custo de funding. Então, esses são os dados a acompanhar. Ainda colocaria na parte de incorporadoras a Cury e a Direcional, duas empresas que eu considero muito interessantes e que dão também uma proxy se essas incorporadoras que caíram muito em razão das condições macroeconômicas, se os dados que elas reportam dão sustentação às empresas, o que me faz olhar com mais carinho para elas, porque eu não estou falando em relação a esses dois nomes, eu estou falando em geral ao setor. Porque se essas empresas estiverem reportando dados sólidos, e são empresas que têm uma participação interessante, principalmente a Cury, na parte do Minha Casa Minha Vida, que é um programa muito mais estável, mas a, a Direcional também tem exposição, então fica um setor aí que, apesar do macro ruim, de repente tem empresa negociando a múltiplos muito baixos aí no segmento, e empresas das quais eu gosto e que tem bom balanço, então se fizer um filtro de qualidade nesses nomes, é bem possível que ache boas oportunidades de investimento, não é recomendação, de novo, só estou falando a minha opinião. Eu particularmente gosto muito de equities, quem me acompanha aqui é mais próximo, sabe que eu gosto muito de equities, então eu gosto de analisar onde há algumas assimetrias, e no Brasil, em razão sempre de um macro desfavorável, você encontra empresas em múltiplos atrativos. Outros nomes aqui para complementar a agenda do Brasil, que, como eu disse, muitos nomes interessantes. Temos a B3 divulgando no dia 11, hoje a Embraer vai divulgar. Temos ainda Suzano, Redditor e Sabesp. Esses são os principais nomes de resultados da semana. Então perceba que no Brasil também temos nomes muito importantes. Na Europa só faria uma referência a Adyen, a holandesa, a empresa de pagamento, fintech. Ela é muito interessante para ver todo esse processamento de pagamentos, né? Então você consegue acompanhar e aí você consegue ter dados diferentes já de todas as empresas com a Adyen. Então, se você soma aqui com Visa, Mastercard, Shopify, Mercado Pago e Adyen, já fazem um belo agregado do que está acontecendo com o processamento de pagamentos de um modo geral. Esse é a projeção da semana, essa é a agenda. Então perceba que o mercado está pagando por qualidade, não está comprando qualquer coisa nesse momento. Existe claramente um posicionamento de ter exposição a empresas com forte geração de caixa que demonstrem retorno sobre investimento. Então nomes como Microsoft, Amazon, a própria Nvidia, TSMC, Broadcom são as empresas que estão num cenário mais overweight nesse momento. Curiosamente, o ouro também sobe, que mostra também que temos um movimento de risk-on, mas ao mesmo tempo com uma compressão de juros reais, existe um apetite e alocação por ouro, até com uma diversificação também contra o dólar. E claro que todos os olhos estão voltados para o CPI na quarta-feira, esse é o mais importante. Lembrando que o dólar já se enfraqueceu após o payroll, mas eu penso que ainda o mais importante, sem sombra de dúvida, ainda é acompanhar o CPI, que vai ditar a leitura do mercado em relação aos próximos passos do Federal Reserve. Claro que isso vai acabar repercutindo na curva de juros e, em última análise, no valuation das empresas e nesse CAPEX de inteligência artificial. Então fica aqui o panorama para a abertura da semana. Espero que você tenha uma grande semana que se inaugura hoje no dia 10 de agosto. E qualquer coisa nós voltamos aqui nas minhas redes. Um grande abraço.